Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Literalmente, o podcast que não viu Bacurau, não fez programa especial sobre Bacurau e nem vai fazer. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Rafael? Tem que esperar sair o livro de Bacurau, então. Quando sair o livro, a gente vê se a gente... Mas não saiu do Aquários, então acho que também não vai sair do Bacurau, não. Bom, hoje a gente segue com a nossa série Vozes da Ursal, ou da América Latina, ou da América Bacana. E... Melhor América. Melhor América, exato. E vamos falar da Samantha Schweblin. A Argentina amplia o placar, faz 2-1 no Uruguai, que ela é a segunda autora argentina da nossa série. Primeiro foi o Ricardo Pilha, para o Uruguai o Mário Benedetti. E a gente leu 2 livros, Distância de Segurança, que aí no Brasil é Distância de Resgate. Distância de Resgate, que na verdade é o título original. E o Pássaros na Boca, que aí no Brasil é Pássaros na Boca. E em espanhol é Pájaros na Boca. Esse não tem problema de tradução diferente. Sim, ficou. Porque você falou que a tradução do Distância de Segurança no inglês era Fever Dream, né? É sonho febril. É maravilhoso, né? Assim, que é outro livro, né? É, mas foi indicado para o Man Booker Prize, né? A tradução para o inglês. A tradução, então... o Man Booker Prize Internacional concorre às traduções para o inglês. Espero que a tradução não seja ruim igual ao título. As 3 primeiras palavras ela já começou mal, né? Exato. Distância de segurança. Mas também como é que a gente ia traduzir distância de segurança pro inglês, né? Pra ficar... Sei lá, safety distance. Eu não sei. É porque também troca um pouco do sentido do título, né? Que ela fala sobre ele no livro. Não sei como é que o tradutor fez isso, mas enfim, caguei. Eu não vou ler em inglês, li em português mesmo. Então tá certo. Começa então, fala do Distância de Segurança. Bom, a gente leu os 2, dá pra gente falar dos 2, mas você é melhor orador. Vai lá. Bem, Rafael, Distância de Resgate, que foi o primeiro romance escrito pela Samantha Schweblin. Samantha que tem só 41 anos, tem 5 livros lançados, né? 2 romances e 3 de contos. Ela tem mais prêmios que livro lançado, né? Ela já ganhou vários prêmios. Eu tava vendo. O prêmio Casa das Américas, né? Ganhou prêmio Juan Rulfo. Apesar de jovem, de poucos livros ainda, ela já é bastante consagrada. E aí, Rafael, nesse livro, que é o primeiro romance dela, né? Eu vi uma entrevista dela falando que ela começou esse livro como mais um conto, né? Que ela se vê mais como uma contista do que como uma romancista. Sim. E aí ela contou que ela começou esse livro como se estivesse escrevendo conto, mas aí ela percebeu que ela ia precisar de muitas páginas a mais para terminar a história e acabou virando um romance, embora um romance pequeno. De um conto grande para um romance pequeno. E, bem, o que é esse livro? Esse livro conta a história de uma mulher, Amanda, né? Ela está internada no hospital. Tem um menino conversando com ela, Davi, e o livro não tem narração, né? O livro é só diálogo. Sim. E é através desse diálogo que você vai sabendo o que está acontecendo, mais ou menos. Então, essa mulher, Amanda, ela está de férias, né? Num lugar que fica no campo, assim, né? Na fazenda. É uma cidade que tem muita plantação de soja. Uhum. E ela está com a filha pequena, que é uma criança, a Nina. E nessa cidade, ela conhece uma mulher, Carla, que é a mãe do Davi, que está conversando com a Amanda no hospital, né? Então, Rafael, é até um livro difícil de comentar sem falar muito spoiler, mas você já sabe desde as primeiras páginas que ela está no hospital, né? Então, o Davi fica tentando ajudar ela a saber como que ela ficou doente, né? Essa que é a tentativa ali. Então, ele fica falando para ela que ela tem que acelerar, às vezes ele pede para ela contar mais, às vezes ele pede para ela pular algumas partes, que aquela parte não é tão interessante para saber como que ela ficou doente. E aí ela vai contando,
tudo desde quando ela chegou na cidade, as primeiras impressões dela sobre a cidade, sobre essa mulher, a Carla, né, mãe do Davi, Sim. e sobre uma história muito estranha que aconteceu com o Davi quando era criança, que a Amanda conta para o Davi que a Carla contou para ela, né? O livro, Aham. como é só diálogo, tem muito essa coisa indireta, né? Aí ela conta então que o Davi, quando era criança, bebeu água de um riacho e que o cavalo também tinha bebido água do mesmo riacho. O Uhum. cavalo ficou doente, morreu, e era questão de tempo até a criança morrer também. E aí então a Carla levou a criança no Davi, né, numa curandeira ali do bairro, e a curandeira disse que se fosse possível fazer uma transferência de espíritos, a criança sobreviveria, mas o Exato. espírito dela iria para outro corpo e um outro corpo iria assumir o espírito daquela criança. A Carla aceita, essa troca acontece, e aí depois já no tempo presente do livro, a Carla conta pra Amanda que o menino era um monstro. Então, Rafael, eu vou parar aqui de contar a história do livro, porque a gente ainda está na página 20, mas, como eu falei, é difícil contar sem dar um spoiler. Então, cada mais que a gente contar sobre um resumo da história, vai pegar uma É parte importante. porque o livro, assim, ó, ele tem uma história, obviamente, mas o principal é exatamente o que o Davi faz com a Amanda, né? É chegar nessa história que, no fundo, você imagina, e ele tem um ritmo extremamente acelerado. Eu li o livro em 2 dias, e só li em 2 dias porque já era 3 da manhã e eu fui dormir, porque se fosse mais cedo eu teria ficado lendo até terminar. E você lê esse livro perfeitamente em 2, 3 horas no máximo. O ritmo é realmente muito acelerado, porque são diálogos, não tem grandes parágrafos, então o interessante é isso, ela consegue criar um suspense é, só com esse ritmo de contar a história. O personagem do Davi ele é muito ágil, né? Ele faz com que a Amanda acelere nos relatos, né? Porque ele fala toda hora, isso não tem importância, isso não tem importância, isso não é importante. Não, vai para o outro porque isso não é importante. Então, com isso, a história vai ganhando uma rapidez que é rara, às vezes, em livros tão complexos assim como esse, né? E é por isso que faz sentido ela ter falado que esse livro era para ter sido um conto e acabou virando um romance, é que ela não. Mas geralmente os escritores tomam um tempo assim para contar melhor uma história aqui e ali, Aham, desenvolvem tramas, enredos em várias páginas, né? Aqui não, aqui é tudo muito ágil, tudo muito rápido. exato. Então você vai lendo, 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 e você, como eu falei, se a gente passar muito da página 20, a gente vai contar spoiler, então assim, Sim, sim. você quer descobrir sempre mais coisas, você quer saber sempre mais, e ao mesmo tempo tudo é muito sombrio, né? Tudo muito tem esse suspense, tem essa tensão, né? E essa tensão tem justamente a ver com o título, né? Acho que até por isso é que eu odiei esse título em inglês aí de Fever Dream, né? Que É, porque o distância de segurança é a distância que ela consegue manter a filha sob o controle dela, né? isso ela conta, né? Isso também é falado Pra, na página 3, sei lá. Então você está logo no também começo. não se preocupe, porque Ela dá o exemplo da piscina. Se a sim, filha, sim. que é um bebê, cair dentro da piscina, ela está uma distância rápida para resgatar a filha, Uhum. por isso que é a distância de resgate. Agora, Fever Dream já leva para um outro lado, que é justamente esse lado de que ela está no hospital e o que acontece? As falas do Davi estão em itálico, né? E isso já sugere que esse diálogo não é um diálogo normal, assim, né? Que nem eu e você estamos tendo agora, né? Sim, a impressão clara é de. Bom, o livro tem todo um realismo mágico envolvido, né? Então, por aí você já deduz o que pode ser essa fala do Davi, e um spoiler você vai ter que imaginar também, porque O livro tem não uma, tem final. você tem uma Não tem coisa. final claro. Se tem uma coisa que a Samantha faz é não facilitar a sua vida como leitor. Você sabe o filme A Origem, que o Leonardo DiCaprio entra no sonho das pessoas? Sim, sim. Então, tem lá o personagem da Ellie Page que não faz nada no filme, né? A função dela é ser a Aham. estagiária. É. E aí, o bom dela ser estagiária é que o Leonardo DiCaprio explica tudo para ela
Mas na verdade ele tá explicando pra você, né? Ela só tá lá pro Leonardo DiCaprio não falar sozinho com a câmera, né? Exato. É o oposto dos livros da Samantha Schweblin, assim. Não, ela não facilita. Ela faz você. Ela conta que ela estava dando um curso, não sei se em Berlim, em alguma escola, um curso de escrita, e ela pede para os alunos desenharem uma cena que ela descreve, sei lá, você, seu pai e sua mãe numa praia. Aí que 90% da turma faz uma criança de 6 anos com o pai e com a mãe num dia de sol. E ela diz: pode ser você com 60 anos, o seu pai com 80, sua mãe com 79, à noite nevando. E vocês estarem na praia do mesmo jeito, ou seja, a imaginação pode ser ampliada, né? Então acho que é isso que ela tenta fazer com a gente. Ela não vai ser óbvia na descrição, então tudo você precisa criar na sua mente. E acho que a gente já pode pular para o outro livro, aproveitar que a gente está nesse assunto dela, para o conto da caça, né? Daqueles dois casais. Rapaz, eu não entendi esse conto até agora. Então, mas eu acho que é isso, né? Não tem o que entender, né? Isso aí acho que a gente pode falar, não tem problema. É um conto. Um casal, enfim, o marido encontra um outro casal na rua e ele diz que eles têm uma coisa, uma determinada coisa. E que esse casal convidou os dois para jantar lá na casa deles à noite. E eles se arrumam e vão lá para a casa desse outro casal que tem essa determinada coisa. À noite, chegam lá, eles querem ver a tal coisa e o casal fica enrolando. Ah, não, vamos servir a sobremesa, vamos servir o jantar, vamos servir o vinho. E no final das contas o conto acaba, tem tiro, porrada, o casal sai correndo, pega essa tal coisa e ninguém sabe que. Pega não, mata, né? Pelo que eu entendi, eles, Não, acho que eles fogem. eles Você vê largam. como nada tá claro. Nada é óbvio. E a Eles, gente fica sem saber que porra de coisa é essa. exatamente. Então, Bem, para contextualizar melhor, o livro, esse conto é do livro Pássaros na Boca, que isso. foi o livro que alçou a Samantha Schweblin a fama, assim, como escritora, né? Tem 18 contos, todos nessa vibe aí de contos de terror, de suspense, fantásticos, enfim. E todos com essa questão mesmo da tensão, do desconhecido, do que você não sabe muito bem o que é. Alguns Livro, até. livro bem esquisito, né? Me lembra um pouco, assim, o Bioy Casares, principalmente, assim, né? Tinha mais essa pegada mais de suspense e terror mesmo do que os outros escritores da geração deles na Argentina. Nesse livro aqui, eu acho que a gente pode falar principalmente do conto mais perturbador, que é que pelo menos na minha opinião, que é também o mais longo do livro, que se chama A Mala Pesada de Benavides, Uhum, que é a história sem desse homem, o dúvida. Benavides. Bem, o conto já começa com a esposa dele morta, né? E ele que matou a esposa. Ele esconde a esposa dentro de uma mala e ele leva a mala para o analista dele ver, né? O psiquiatra, né? Acho que é um Sim. psiquiatra, já que ele É dá um remédio para médico, ele. é. É. O psiquiatra, em vez de considerar aquilo um assassinato, né? Um crime, ele considera uma obra de arte, chama um crítico de arte, o crítico de arte gosta, faz uma exposição, enfim. Então, Transforma aquela loucura em algo rentável. e no quanto fala que ele é um cara baixinho, que jamais seria capaz de, aparentemente não seria capaz de cometer um ato daquele, mas que justamente a ironia, né, a graça da arte está nisso aí, né? Aham. Então, assim, o quanto que me deixou, assim, primeiro porque você não entende, né? Ela vai construindo a situação aos poucos e aí você não sabe como é que o médico vai reagir. Quando o médico reage, você não sabe por que que ele está reagindo daquela maneira. Enfim, até você entender realmente o que está acontecendo, você cria uma expectativa ali, né? E depois, quando você percebe o que está acontecendo, você tem aquele choque, assim, caraca, que é isso? Sério? Não acredito. E esse conto parece ter uma relação com o primeiro conto do livro, né? O Irmã, que dois homens param num restaurante de beira de estrada. Esse restaurante tem um dono que também é um baixinho, um anão, sei lá. E
um deles está morrendo de sede, pedem para o cara pegar alguma coisa lá no freezer, o cara volta com aquela cara de assustado, de que não consegue pegar e ninguém entende por quê, ele fala que não alcança o freezer. Resumindo, a mulher dele está deitada lá no chão, a gente não sabe se morta, desmaiada, o quê. E então a impressão que dá é que pode ser que essa mulher morta que ele tem que enfiar dentro da mala no outro conto pode ser o desfecho desse primeiro conto, que também não tem um desfecho claro, né? Como acho que tudo que ela escreve. Sim, tudo que ela escreve, né? Por exemplo, um conto que eu sei que é diante do livro ser lançado, que é o Rumo à Alegre Civilização. Esse conto foi premiado, agora eu não lembro onde, mas ele foi premiado antes do livro sair, né? Uhum. E aí esse conto conta a história de, por exemplo, de um homem que está numa estação de trem e ele quer comprar uma passagem para a capital. Não diz que capital, diz que país, não diz nada, só diz isso que ele está lá esperando para comprar uma passagem para a capital. E o bilheteiro da estação diz que não tem troco. E aí não vende a passagem para ele, o trem passa e ele fica lá na estação parado, não, né? Sem sair do lugar. Aí a esposa do bilheteiro chama ele para jantar, para, enfim, dormir, né, com teto, não ficar ali na estação. Uhum. E aí ele percebe que nessa casa moram outras 4 pessoas que também estão presas ali naquela cidade porque estão com dinheiro grande demais e não tem troco. E aí Eu, um caça, o outro lava a louça, o outro varre o chão, enfim, eles têm toda uma vida comunal ali, né? Uma vida, enfim, quase um acampamento do MST. é o anjo exterminador, né, do Buñuel. Ninguém É, consegue sair do... É da igreja, né? exatamente. Aí é isso, eles não conseguem sair dali e são obrigados a dividir essas tarefas até que eles bolam um plano de para finalmente sair e parar o trem, né? Que o trem passa todo dia, mas nunca para, porque o bilheteiro faz sinal para o trem não parar, dizendo que não tem passageiro nenhum. Aí eles bolam o plano, conseguem fazer o trem parar, e aí dentro do trem tem, sei lá, centenas de passageiros que queriam parar dentro naquela estação e estavam presos dentro do trem. E já que o trem também não parava nunca, ninguém desembarcava. E, enfim, já que eu estou contando o final da história, eles entram no trem. E aí eu não sei se você concorda comigo, Rafael, mas eles subiram no trem e aí, eles vão parar? Aí só o cérebro da Samantha pode responder, mas Eu acho que não, acho que ela fez de acho que propósito para não. deixar sem Acho que. resposta. Aham. Bom, esse livro de contos, então, é isso. É uma emaranhada de realismo mágico também, surrealismo, policial, assassinato. Todos têm. E coisas bizarras, né? Como Pássaros na Boca, que é uma menina que simplesmente come pássaros. E o pai vai enumerando caixas de Tipos. sapato com pássaros na casa dele. A mãe fala que se ela continuar morando com ela, que ela vai se matar. E o livro vai andando, 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 e, enfim, o conto termina com a menina comendo pássaro da forma que começou e você olha para aquilo e fala, e aí? Ela vai pelo menos assar o pássaro? Não? Aí a menina tem uma boa resposta pro pai, né? Você também come aves. Aí ele fala, sim, mas eu não como crua, eu não como viva, que ele responde. É, bizarro. Esse também é bem bizarro. É Mas enfim, é bizarro. isso. Eu acho que são. Quando eu falei no episódio passado, né? Quando a gente anunciou que ia falar sobre essa mapa nesse. Aham. Eu falei que e era uma escritora diferente, com pegada diferente, porque é isso, né? Ela tem todo esse clima de suspense, de mistério, né? O Distância de Resgate tem uma coisa meio Stephen King, assim, né? Do cemitério maldito, que enterra Sim, as sim. pessoas mortas lá e as pessoas voltam completamente diferentes. Não chega a ser exatamente isso, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, é completamente diferente, assim, do que a gente está acostumado a falar aqui. Mas não é porque é diferente que, enfim, não significa que não seja bom, né? Não, é Diferente é muito bom. bom. Eu preferi a novela do que o livro de contos, mas os É, dois, eu recomendo os dois. eu gostei mais do livro de contos do que do romance. Mas também Agrada a recomendo os dois. todos. Sim. Eu comprei um outro romance dela também, que é o Kentuckys, que ela estava contando, eu estava vendo uma entrevista dela hoje, ela dizendo que começou a escrever esse Kentuckys, parou, escreveu um livro no meio, que se não me engano foi o Distância de Segurança,
lançou Distância de Segurança e voltou pro Kentucky, mas ela disse que quando voltou que ela já tinha a história toda na cabeça e aí foi mais fácil. A última vez que eu estive na Argentina, eu vi o livro lá, eu falei, esse vai sair no Brasil, vou comprar outro. Não saiu até agora, tô esperando. O Kentucky? Isso. Aqui em Portugal lançou a editora Elsinore, que é que é o castelo do Hamlet, né? Mas é uma editora da 2020, acho que é assim que fala. Eles lançaram já esses 3 livros dela e ela tem mais um que eu esqueci o nome agora, que é de contos também. O Núcleo do Distúrbio e o Sete Casas Vazias. Acho que tá bom, né? De Samantha. Leiam, que é muito boa, uma escritora diferente de tudo que você... Na verdade, é igual a tudo que você já leu, só que misturado. Então, acaba que fica diferente de tudo. É uma combinação única, acho que a gente pode dizer assim. Só para a gente fechar sobre essa moto, Rafael, estava assistindo uma entrevista dela no YouTube, num canal chamado Ler Mas, e ela estava falando de distância de resgate, tinha muito a ver com o cordão umbilical também, né? Enfim, é aquela coisa da mãe que não quer se desgrudar também, não quer se afastar muito. E aí, mas aí no momento tem esse rompimento, né? De tem tudo a ver com o livro também. E eu não fiz esse comentário antes porque para não parecer que era meu, né? Porque, enfim, mas tem que dar o crédito certo. Sim. É isso. Leiam, busquem. Foi lançado por qual editora aí no Brasil? Distância de Resgate saiu pela Record, né? Que é editora grande, a maior do Brasil em lançamentos, né? Que Uhum. mais publica livro. E Pássaros na Boca saiu pela Bem Virar, que é um selo da Livraria Saraiva, né? Então, como toda a Livraria Saraiva, a gente não sabe muito qual vai ser do futuro desse selo aí. Como vai continuar, né? É. Bom, aqui é pela Elsinore, já tinha falado. Mais alguns comentários sobre hoje. Hoje morreu, hoje dia 14 de outubro, que a gente está gravando, aqui em Portugal já dia 15, 2h30 da manhã. Faleceu aos 89 anos o maior crítico literário dos Estados Unidos, um dos maiores do século XX e XXI, Harold Bloom, que inclusive foi uma das minhas apostas para o Prêmio Nobel desse ano. E eu até citei ele no episódio passado, não lembro porquê, mas falei dele no episódio sobre o Nobel. Ele tinha 89 anos, morava em New Haven, nos Estados Unidos, e eu vi uma entrevista dele acho que de 2017 ou 2018, ele já estava bem velhinho, assim, já com a cabeça meio virada, mas completamente lúcido. Era um dos gênios, assim, da literatura, ele já tinha lido, se não tudo, quase tudo que importa no que diz respeito a clássicos, aos cânones da literatura. Tinha na cabeça, recitava poemas de Walt Whitman, Yeats, William Blake, tudo de cor. Enfim, é uma perda aí para quem gosta de livro, para quem gostava de ouvi-lo falar. E um grande crítico de Harry Potter também. Bem, Rafael, acho que a gente sempre lamenta uma morte, né? Mas no caso do Harold Bloom, assim, foi uma vida plena, né? Não só de Sim, estudos, mas sim. de publicação, enfim, foi um cara que viveu até os 89 anos, teve uma vida repleta de conquistas e, enfim, deixou um legado imenso para a cultura ocidental como um todo, né? Já que, Uhum. enfim, não foi só como crítico, ele foi um farol, podemos dizer assim, né? Aham. No sentido de guiar leituras, enfim, principalmente a sua, né? Você que é Sim, muito mais sim, fã do Harold Bloom do que eu. sim. Mas eu lembro porque você citou ele no episódio passado. Foi porque foi a piada do. Porque a gente estava falando dos nobres de conhecidos dos últimos 15 anos, aí você Ah, citou sim, sim, sim. Que perguntam sobre o Harold Pinter e ele fala que não conhecia os outros. Pelo os menos esse ele outros. conhecia. Sim, sim, exato. Então é isso. Muito polêmico ele, né? Tinha grandes embates com George Steiner, que é outro crítico literário também. Depois coloque no YouTube a história sobre o que o Antônio Lobo Antunes conta dos dois, que ele fez sucesso porque acabou que foi elogiado pelos dois, algo raro de se acontecer. Mais raro ainda é o Antônio Lobo Antunes elogiar alguém. Aí
É. Não, mas ele tá bem humorado nesse vídeo. É um vídeo da Flip. Se escrever Antônio Lobo Antunes Flip, é o vídeo maior, de 7 minutos e alguma coisa. Ainda bem que não é o crítico, não é o Antônio Lobo Antunes, senão ninguém entrava no cânone ocidental. É, ele não bota nem sinopse no livro dele para não facilitar a vida do leitor, né? Então você imagina. Falando de Antônio Lobo Antunes, vamos falar de Portugal. Tá rolando aqui a Festa Literária de Óbidos, que é uma cidade aqui perto de Lisboa. Perto para Portugal é longe, né? Porque fica a 1 hora de Lisboa, mas para brasileiro é perto. Enfim, vários autores. O Nélida Pinhon está aqui, que a gente já até falou sobre ela aqui no episódio. Ontem teve uma palestra do Ricardo Araújo Pereira, que é o. Ele é um dos criadores do Porta dos Fundos aqui de Portugal, que é o programa que deu origem ao Porta dos Fundos aí no Brasil. Ele é muito amigo do Gregório do Vivier. E um dos lançamentos na feira é de uma autora brasileira que está sendo lançada pela Gato Bravo. Um objeto cortante da Alexandra Maia. Vai ter uma apresentação dela com Antônio Carlos Cortez no Espaço O, da editora Gato Bravo, dia 20 de outubro, 4h30 da tarde. E dia 22 de outubro, para quem é aqui de Lisboa, ela vai lançar na Livraria da Travessa, que inaugurou aqui recentemente, acho que deve ter uns 3, 4 meses, 6h30. E aí a apresentação vai ser do Antônio Carlos Cortez. O Antônio Carlos Cortez vai falar sobre o livro dele, Voltar a Ler, Alguma Crítica Reunida. É isso, fica aí a dica para quem Eu gosta de conheci poesia. o Antônio Carlos Cortez recentemente, que ele teve no Brasil, no evento no Real Gabinete de Leitura Portuguesa, para Bom. falar de centenário de 2 poetas portugueses, o Jorge de Sena e a Sofia de Mello Briner Andressen. Eu conheci ele ano passado justamente lá em Óbidos. Eu fiz uma apresentação do meu livro lá e antes da minha foi a dele, com outro autor. Enfim, até achei simpático da parte dele que ele ficou lá para ver eu falar, para me ouvir falar. Coisa que talvez eu não fizesse. Para me ouvir, né? Te Para ouvir outros conheço. autores, para me ouvir, né? Para ouvir outros autores, sim. Quero saber quando é que você vai falar de Yugoslávia aqui nesse podcast. Não posso atuar em causa própria. Se você quiser, você Vamos fala. trazer uns autores aí da Yugoslávia. Tem o Ivo Andrić, né? A gente podia ter falado dele. É. Estamos em semana de Nobel. É o prêmio Nobel nascido em Travnik, na Bósnia, mas é sérvio de coração. É iugoslavo, né? Bom, falar em livro bósnio, tem um autor bósnio que é muito bom, que eu recomendo, que é o Saša Stanisic. Ele lançou Como Soldado Concerta o Gramofone pela Record, aí no Brasil. E Antes da Festa, que é outro livro muito bom, que é Vou procurar. pela editora Voz, se não me engano. Pode ser? Editora Voz? Pode ser Voz ou Vozes. Não, editora Foz, desculpa. Foz. A editora Foz Isso. fechou, cara. Ah, fechou? Felizmente. Ah, Era uma editora, durou pouco tempo. tá. Esse livro foi lançado em 2015 por eles. Mas foi uma editora que durou pouco tempo e lançou bons livros, hein? Lançou Agualusa aqui no Brasil, lançou Sim. uns autores bons, assim. Esse livro é muito bom. Tudo tem a ver ali tem esse plano de fundo das guerras iugoslavas. Ele é bósnio, mas agora eu não lembro exatamente se ele é bósnio, mas eu tenho quase certeza que sim. Mas ele é radicado na Alemanha. Procurar mais sobre ele. A gente comenta aqui, você vai poder falar do seu livro aí de fotografias Eu falo. da Aí eu Bósnia, falo. da Sérvia, da Montenegro. Tem de tudo. Kosovo, Eslovênia, Croácia. Até na Bulgária eu fui para tirar uma folga. Eu ainda continuo com a minha teoria de que Romênia e Bulgária deveriam se unificar e virar a Romária. E com essa a gente encerra o podcast de hoje. Boa noite a todos, muito Boa obrigado. noite, mas a gente tem que falar que é o próximo, rapaz. Bom, nosso próximo autor é o Chaves, que é o Roberto Bolanho. Mas é o Chaves falsificado, porque o Chaves era Roberto Bolanhos. Então ele é o Chapolin? Se ele é o Chaves falsificado? Não, é o Roberto Bolanho mesmo. Não é nenhum dos dois. É autor chileno,
não é mexicano, embora tenha morado muito tempo no México. Durante a ditadura do Pinochet, né? Ele foi pro México e depois Sim. voltou. Eu vou ler o Espírito da Ficção Científica e vou tentar ler o Putas Assassinas também, mas acho que não vai dar tempo não, porque o livro é grandinho. Agora, isso não é desculpa, porque Gabriel Benamor lerá nada mais, nada menos que o 2666. Deve ser o número de páginas que tem o livro, né? 2666. Mais ou menos. Não, mas o livro tem o quê? Passa de 1000? Não, ele tem 840 páginas, e tu pensa assim, pô, 840 páginas em 10 dias é factível, né? Apertado, mas dá pra fazer, né? Ou seja, só se o que a Gabriel letra falar... é pequenininha, cara. Se o Gabriel falar só da primeira metade do livro no próximo podcast, você já conclui que ele não terminou a leitura. Eu vou dizer assim, não, é pra não dar spoiler. Assim, Se ele falar que não é para dar spoiler, é porque ele... Acho que, como eu vou ler 2, ô Gabriel, você deveria ler também o Detetive Selvagem, senão... Vou ler também. Então esse aí... que saiu recentemente dele aqui, o Literatura Nazista na América. Não, mas esse é pequeno, porra. É porque o Detetive Selvagem tem umas 900 páginas também. Eu tenho que dormir também, tenho que tomar banho, comer, né? Sim. Só para ler, né? Tem que trabalhar também para comprar os livros. Bom, é isso. Eu prometo ler o Espírito da Ficção Científica e o Putas Assassinas eu vou tentar. Se eu não conseguir... É isso, né? Depois era para ter encerrado depois da piada do Romário, mas encerraremos agora. Uma boa noite a todos e até amanhã. Boa noite. Sem piadas ruins. Um abraço. Valeu. Até semana que vem.